Olá, caro aluno! Voltemos a falar sobre a administração pública. Vocês viram que na aula passada a gente falou sobre os princípios que regem a administração pública, né? Então vamos falar ainda, dando continuidade, né, à administração pública, sobre a investidura no emprego público. Como é que acontece a investidura? Como é que você entra na administração pública? Como é que você se torna servidor? Que é o que em breve vocês se tornarão, né? Vocês serão servidores públicos logo em breve, com fé em Deus. Então veja só, a investidura na administração pública se dá após aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, ok? Então, qual é a exceção que a gente traz para essa regra de aprovação prévia em provas ou de provas e títulos? Veja só, são os cargos comissionados. Então, para eu ser servidora pública, de forma geral, a regra é que eu passe no concurso público, né? Mas existe a exceção, que são os cargos comissionados. Os cargos comissionados são aqueles que são de livre nomeação e livre exoneração. Então, o prefeito municipal pode nomear determinada pessoa e pode exonerar ela a qualquer tempo, sem precisar motivar, né, a sua decisão, ou seja, sem precisar justificar, não precisa passar em concurso público, essa pessoa, desde que tenha capacidade, enfim, exercerá essa função, tá certo? Então, essa é a exceção à investidura em cargo de provimento efetivo, que são os cargos em comissão, tá certo? E eu quero que vocês atentem, né, para essas questões, porque são detalhezinhos que são muito cobrados em prova. Um deles é o prazo de validade do concurso público. Gente, a Lei Orgânica do município de Barra dos Coqueiros determina que o prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, ou seja, prorrogado uma única vez por mais 2 anos. Então, digamos que, efetivando-se esse concurso público, né, que está na iminência, né, de sair, então ele terá o prazo de validade de 2 anos, a administração pública tem a obrigação de chamar os aprovados, né, nesse espaço, ou se prorrogar o concurso por mais 2 anos, tá certo? Então, teríamos aí 4 anos em tese para que que a administração pública pudesse chamar os aprovados, tá certo? Então, o prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por igual período, tá ok? E as funções de confiança? Quem que podem exercer, né, as funções de confiança? A Lei Orgânica do município fala que exclusivamente serão servidores efetivos e ocupantes em cargo em comissão. Então, somente essas duas categorias, os servidores efetivos e cargos em comissão, é que poderão exercer o cargo em confiança, tá certo? Prestem atenção que contratados não podem exercer cargo de confiança, até porque eles vão se estabelecer por outras normas, né, serão regidos pela CLT e não serão estatutários, tá certo? Não seguirá o regime, né, do estatutário, tá certo? Então, as funções de confiança serão exercidas por servidores efetivos e cargos e ocupantes de cargos comissionados. E quais são, né, os requisitos para a contratação temporária, né, ou contratação por tempo determinado? São 2 requisitos. A necessidade temporária, né, a administração pública tem que mostrar, tem que comprovar que está precisando daquele profissional, né, sob pena de paralisar o serviço público. Então, a gente não pode, né, a administração pública não pode permitir que isso aconteça. Então, demonstrando a necessidade temporária, se contrata. Além do interesse público. O interesse público justamente é isso. Se não tiver aquele determinado profissional, vai afetar todo o serviço, né? Vai afetar o bem-estar da comunidade. Vou dar um exemplo. Então, digamos que o município está sem médico, né? Os cargos que tinham, né, os cargos efetivos, os servidores pediram exoneração, e aí o cargo de médico vagou, né? Não tem mais médico no município. Então, como fazer? Se não contratar um médico, né, não tem tempo para fazer o concurso público, a população vai morrer, a população vai ficar doente, né? Então, tem que ser necessariamente contratado um médico, e aí está justificado pela necessidade pública, né, pela necessidade temporária e por o interesse público, tá certo? Então, esses são os requisitos.
Pessoal, esse tema cai bastante em prova. E aí eu quero, meu aluno, que vocês prestem bastante atenção na diferença entre remuneração, vencimento e subsídio. Isso cai em prova não, isso despenca em prova. Então eu quero que vocês tenham bastante atenção sobre esses temas. As diferenças são sutis, certo? Mas, sem sombra de dúvidas, vai cair na prova de vocês, porque concurso público que não trate de administração, né, de vencimento, de administração pública em relação a vencimento, remuneração e subsídio, não existe, tá certo? Então veja só, o que é vencimento, o que é remuneração e o que é subsídio? Gente, vencimento é o salário base. Por exemplo, digamos que o médico, né, o salário base do médico no município de Barra dos Coqueiros seja de R$10.000. Esse é o vencimento do servidor, esse é o vencimento do cargo. E o que é a remuneração? A remuneração, ela é formada com o salário base mais acréscimos ou adicionais. Vou dar um exemplo. Esse mesmo médico, que eu falei que tem como salário base R$10.000, ele tem 5 anos de serviço público. E em razão disso, como ele tem 5 anos de serviço público, ele tem um adicional, um quinquênio, certo? Ele tem um adicional de quinquênio. E aí, esse 5% em cima do salário dele, sobre o salário dele, passa a fazer parte da remuneração. Ou seja, a remuneração é o salário base mais os acréscimos adicionais ou legais, tá certo? E o subsídio? O subsídio é uma parcela única. É um valor dado, né? É um valor instituído por lei em que o agente público, geralmente o agente público, no caso especificamente os agentes políticos, é que receberão por subsídio. E, de fato, na Lei Orgânica do Município de Barra dos Coqueiros, prevê que a remuneração em parcela única, chamada de subsídio, é paga aos prefeitos, ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Então é uma parcela única. Um exemplo, digamos que o subsídio do prefeito de Barra dos Coqueiros seja R$16.000. Ele não recebe nenhuma gratificação por isso, ele não recebe nada a mais por isso. O salário dele, né, o subsídio dele sempre será de R$16.000. Não tem triênio, não tem quinquênio, não tem nada a mais. A única, digamos assim, que seria autorizado a ele ter seria as diárias, né? Mas aí é porque ele se deslocou para outro município em busca de interesses da coletividade de Barra dos Coqueiros. Enfim, ele foi viajar para Brasília para tentar buscar mais recursos, né, para o município. Aí se paga a diária porque é uma ajuda de custo, mas não incide diretamente no subsídio, tá ok? Então, guardem essas nomenclaturas, guardem essas diferenciações, tá certo? E aqui fala, né, o artigo 16, acaba de corroborar com o que eu disse. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, empregos públicos e funções de administração direta, autárquica e funcional dos membros de qualquer dos poderes do município, dos detentores de mandato eletivo e dos agentes políticos e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder, né, o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite no município o subsídio fixado para o prefeito. O que é que esse artigo 16, inciso 24, quis dizer? Olha, nenhum agente público, nenhum servidor público pode receber mais do que o subsídio pago pelo prefeito. Né? O médico, o exemplo que eu dei da remuneração dele, não pode ser superior à remuneração ao subsídio do prefeito, tá certo? Não pode ser superior. A remuneração do médico não pode, ou qualquer outro agente público, ou qualquer outro servidor público, não pode ser superior à do prefeito municipal, tá certo? O subsídio é o maior, né, do prefeito, então tem que se obedecer a essa regra, tá ok? Dando continuidade, nós vamos aqui falar sobre um princípio, voltando à questão do princípio que a gente viu na aula passada, né, dos princípios que regem a administração pública, sobre o princípio da impessoalidade, né? E aqui, pessoal,
Eu até falei isso na aula passada, mas aqui eu quero frisar com vocês, porque também a gente vai entrar na improbidade administrativa. Veja só, o princípio da impessoalidade, né, é aquilo que a gente não pode tratar, não pode imputar a pessoa do agente, né, uma atividade administrativa. Eu não posso dizer que quem realizou foi o prefeito de tal. Muito ao contrário, porque quem realizou foi a administração, quem realizou foi o município. O prefeito é apenas um representante, né, o representante do poder local, tá certo? Então, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais deverão ter caráter educativo, informativo ou orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos. Então, pessoal, frisem, não pode haver promoção pessoal do agente público, porque quem está fazendo é a administração, é o órgão, né? É o poder público. O prefeito, o secretário de saúde, o secretário de obras é apenas um instrumento. Então, eu não posso imputar atividade administrativa a uma pessoa, tá ok? E, caso isso aconteça, eles vão, né, incorrer na improbidade administrativa, que também viola o princípio da moralidade, né? O que é ser probo? Probo é ser honesto. Você tem que o agente público, ele tem que caminhar, ele tem que desenvolver suas atividades com a maior probidade possível, né? Atendendo à ética, né? Não pode haver desvio de dinheiro público, enfim, tem que ser ético, tem que ser honesto, porque você está cuidando do dinheiro do povo, né? O prefeito está cuidando do dinheiro do povo, né? Não é dele. Então, por isso deve usar os meios públicos, né? Os recursos públicos com ética, com probidade, né? Mas eu quero que vocês atentem, inclusive, tanto tem na lei orgânica do município, como na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4, no parágrafo 4º, as consequências para quem comete, para aquele agente político que comete atos de improbidade administrativa. Quais são as consequências para o agente público ou agente político que comete os atos de improbidade administrativa? Suspensão dos direitos políticos, ou seja, ele não pode votar, por um determinado tempo ele não poderá votar nem ser votado. Perda da função pública, ou seja, ele pode deixar de ser prefeito, ele pode deixar de ser servidor público, ele pode deixar de ser médico daquele município, por exemplo. Ele perde a sua função, né, pública, tá certo? Indisponibilidade dos bens, ou seja, os bens passam a ser agora disponíveis, né? E passam, né, numa eventual ação de execução, os bens estão lá para garantir, né, o juízo, tá certo? Através de uma execução, de uma penhora, tá certo? E ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista na legislação federal, sem prejuízo de ação penal cabível. Lembrem que é a ação penal cabível, né? Pode ser, por desvio, pode ser peculato, pode ser qualquer crime contra a administração pública, né? Então, o que é ressarcimento ao erário? Ora, se foi desviado, por exemplo, R$200 mil da educação, aí os agentes, né, o Ministério Público, enfim, a sociedade, alguém pode reclamar, pode ajuizar uma ação, né, o cidadão pode ajuizar uma ação de ressarcimento ao erário, tá certo? Para devolver esse dinheiro aos cofres públicos, tá certo, gente? Essas são as consequências para quem comete atos de improbidade administrativa, que estão elencadas tanto na Lei Orgânica do Município, quanto na Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 4º. Veja, um outro tema bastante cobrado em prova e que é ligado à administração pública é a responsabilidade objetiva da administração pública. Está lá no artigo 16, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município. O município e os prestadores de serviços públicos municipais responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que é isso? Gente, lembra no exemplo que eu dei sobre
o agente público, né, o agente que é motorista, que se envolveu num acidente, veja só, a responsabilidade do Estado, ela é objetiva. E por que ela é objetiva? Porque o Estado tem a obrigação, o dever legal de exercer suas atividades sem causar danos a terceiros. Ele tem que ter o cuidado necessário para não causar danos a terceiros, pelo risco da sua própria atividade, porque ele chamou para si essa responsabilidade, né? O município chamou para si essa responsabilidade de cuidar dos interesses da coletividade. E aí, todo dano que a administração pública causar a terceiros será de responsabilidade objetiva, certo? Então, o agente, a pessoa ofendida, entra com ação, ajuiza uma ação contra o município de Barra dos Coqueiros, né, alegando responsabilidade objetiva, e aí, se comprovado o dano, a administração vai ter que ressarcir esse terceiro, esse particular. Em relação ao seu próprio agente, ou seja, entre a administração e o seu funcionário, a responsabilidade é subjetiva. Por quê? Porque aí sim eu vou verificar se há culpa, né? Se houve dolo ou culpa, ou seja, se houve intenção no dolo ou se culpa por alguma inobservância a um dever objetivo de cuidado ocasionou o acidente, tá certo? Então, a responsabilidade objetiva entre o particular e o Estado e a responsabilidade é subjetiva entre o seu funcionário e a administração, entre o funcionário e o município, tá certo? Foi o que eu coloquei justamente aqui. Atentem que a responsabilidade do servidor perante a administração pública é subjetiva. Depende de dolo ou culpa. Depende da comprovação desse dolo ou dessa culpa, tá certo? Mas em relação ao terceiro lesado, ou seja, ao particular, a relação entre a administração pública e esse mesmo terceiro é sempre objetiva, tá ok? Pessoal, ainda dentro, né, dessa questão de recebimento de proventos, de administração pública, de remuneração, há uma vedação expressa que eu quero que vocês tenham bastante cuidado. Veja, é uma vedação ao recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. Ou seja, aquele servidor aposentado, ele não pode se aposentar e depois passar a receber como efetivo do município de Barra dos Coqueiros. Há uma vedação para isso. A própria lei orgânica traz essa vedação, tá certo? Então, se ela traz essa vedação, obviamente que não pode se realizar. Mas existem exceções. E quais são as exceções para aquele servidor público aposentado que reingressou, né, que veio novamente para o mercado de trabalho, para a administração pública? Qual é? A exceção, são 3 exceções. A primeira é os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal e nesta lei orgânica. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Veja só. Existem alguns cargos que eles podem ser cumulados na administração pública. Por exemplo, profissionais da área de saúde podem cumular 2 cargos. Então, digamos que o médico ele se aposentou pelo próprio município, né? E ele tem um outro vínculo que admite, né, que ele receba essas 2 remunerações. A dos proventos porque foi aposentado, e a que está atualmente na administração pública. Então, ele pode receber, ele pode cumular, desde que ele tenha essa autorização legal nos cargos acumuláveis, tá certo? Os cargos eletivos. Veja, essa é uma exceção aos cargos eletivos. Ele pode ser um professor aposentado, mas ele pode ser vereador do município. Ele pode ser um professor aposentado, mas ele pode ser o prefeito do município. Então, os agentes políticos, os cargos eletivos, ou seja, que dependem de eleição, ele pode cumular os proventos com a remuneração, nesse caso a gente está falando de subsídio, né, do seu cargo, tá ok? Então essa é a segunda exceção. E a terceira exceção são os cargos em comissão. Aquele servidor aposentado, ele pode reingressar na administração pública, agora sendo um servidor comissionado, tá certo? Por quê? Porque os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. O prefeito nomeia na hora que quiser e também ele exonera na hora que ele quiser, tá certo? Pessoal, ficamos por aqui, né? Essa primeira parte do conteúdo do nosso programa.
E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês põem aqui embaixo que eu vou responder, tentar responder para vocês da melhor forma possível, certo? Para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, sanem todas as dúvidas de vocês, tá ok? Até a próxima aula!